Delícia! Do chocolate. O que você gosta mais que chocolate? Ah, Mandinha, muitas coisas, né? Melhor não comentar nesse horáriozinho. Menino, chocolate é vida. Quando você tá de TPM, você toma aquele chocolate. Toma não, você come aquele chocolate. Eu falo que chocolate, gente, é vida pra tudo, né? Pra tudo, você não acha? Sim, Amandinha, só que aquela história que chocolate dá espinha em mim é totalmente verdade, você acredita? Em mim não. Ai, mulheres, vamos vivendo, né? Mas, Hugo, nessa terça-feira vamos começar com tudo, mais uma tarde de muita diversão, boa, alegria, informação pra você. A gente traz todas as notícias que tá rolando aí nesse mundão de meu Deus. Também falamos da vida dos famosos e hoje vai ter entrevista. Isso aí, Amandinha. Adoro. Quem que vem aqui hoje, Hoje nós linda? vamos receber aí pra falar em relação a relacionamentos abusivos, Amandinha. A advogada hoje. Ellen Lopes, né? Esse assunto aí que está em pauta aí em muitos noticiários, muitos programas, e hoje a gente traz aqui no programa É Demais até às 15h30. Então vocês de casa não saiam daí que o programa de hoje tá sensacional. Além disso, tem muito entretenimento, muitas músicas boas, informações. Isso aí, galera. E Amandinha, já estamos ao vivo também neste momento pela TV Plan, canal 47 UHF, 51.1 HD também. Tá rolando duas lives pra vocês que quiserem acompanhar o nosso programa pelo Facebook. Tem live no Face da Band FM Poços e também tem uma live rolando lá no Facebook da TV Plan. Vem com a gente que é sucesso sempre. E você tá achando que você tá bonito com esse jogador de qualidade, deixa o quê? Saudades ou Deixa dificuldades? saudade, Amandinha. Ah, foca no Hugo Tupá, Marcão. Hoje ele tá achando que tá bonito com Isso essa aqui, camisetinha Amandinha, de jogador. Explique-se. É escola padrão Neymar de qualidade, entende? A gente tem um curso com o Neymar Deixa e eu te falar aprende uma a coisa. ser moleque solto igual ele. As mulheres saem correndo de você quando você fala isso, que padrão Neymar de qualidade. Você acha que jogador de futebol é padrão de qualidade? Mas é lógico, tipo, para, né? Me respeita. Me fala um jogador de futebol aí solteiro. Sei lá. Exceto o Neymar. Mas Ai, tá não, ninguém merece. mais que o Arthur Aguiar. Galerinha, então, hoje a gente vai receber a Ellen Lopes, ela que vem falar sobre relacionamentos abusivos, como o Hugo Tupá falou, é o assunto do momento. Todo mundo tá falando sobre relacionamento abusivo devido ao caso de Mayra Cardi e Arthur Aguiar, e a internet só fala disso. E também veio esse tema, né? O que é relacionamento abusivo? Tem que chegar numa agressão ou não? O que, na verdade, leva alguém a passar um relacionamento abusivo? Por isso, a Ellen, como advogada, vem aqui esclarecer vários pontos pra gente. O que seria um relacionamento abusivo? Como que você começa a identificar que você está dentro de um relacionamento abusivo? Boa. Isso não é só pra mulher, não, né, gente? Tem também homem. Claro que mulher é muito mais sensível, mais casos, sentimental, e que a mulher, ela se deixa envolver muitas vezes mais na relação. Mas não só, tem muito cara que também sofre relacionamento abusivo. E aí a Ellen Lopes vem falar sobre esse assunto com a gente. Ela também é membro da comissão OAB Mulher. E muitas vezes as mulheres não sabem como sair dessa situação. Porque você fica meio apegado. Sabe quando você tá naquela relação ruim, você não quer de jeito nenhum, mas quando acaba você chora? Acaba criando uma comodidade, né? Ou talvez medo, né? Do que a pessoa pode fazer caso a mulher ali termine, né, Amandinha? Pois é, medo de ter alguma consequência aí, talvez uma tragédia, quem sabe. Mas daqui a pouco, Ellen Lopes vai vir aqui pra esclarecer dúvidas, né, Amandinha? Claro. E a gente já pode lançar a nossa enquete, né? Bora, brabo! Olha só, gente, é o seguinte, claro que a nossa enquete é em relação a relacionamentos abusivos, então vocês já preparem aí pra participar com a gente, tá? Enquete de hoje, pra você, o que é um relacionamento abusivo? Vocês podem responder a gente aí no nosso WhatsApp 359-9979-5825, 359-9979-5825, ou vocês podem responder também lá em nossa live. Aliás, as nossas lives, como eu disse, tem live na página da Band FM Poços e também tem uma live rolando lá na página da TV Plan. E Amandinha, pessoal também, principalmente a mulherada, né, como eu disse aí, são a maioria dos casos, né, que enfrentam um relacionamento abusivo. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se você enfrenta isso, quer mandar algo pra gente em anônimo, pode mandar no nosso WhatsApp aqui. A gente não vai falar seu nome e a gente vai fazer essa pergunta, levantar a questão aí com a nossa convidada Ellen Lopes, tá? Temos Instagrams também, não é, Amandinha? Claro, segue a gente, Fala Hugão, Amanda Negrini e Band FM Pocos. Venham ver os bastidores, tudo que o Hugo Tupá fica fazendo dentro desse estúdio. Isso aí. Sarrando, dançando até o chão, eu não dou conta. E
E segue a gente agora, @AmandaNegrini, 2 Is no final, @FalaUgão, o Hugo Tupá e @BandFMPocos. Legal. Agora, Hugo, pra você o que é um relacionamento abusivo? Amandinha, pra mim um relacionamento abusivo, eu acho que vai muito mais daquela pessoa que tenta prender a outra ali, até de se relacionar até com os melhores amigos, Amandinha. Confesso pra você, eu já sou um passou por um rapaz... relacionamento abusivo? Olha, eu te confesso que o meu primeiro namoro, hoje, analisando, vendo a cabeça que eu tenho, eu acho que talvez eu fui um pouco abusivo em relação a ciúmes, entende? Tinha muitos ciúmes dos melhores amigos dela, às vezes, tipo, tinha aquelas desconfianças à toa, algo que hoje eu não teria, até porque isso envolve muita questão da sua confiança, do seu relacionamento ali, e é isso, né? Já passou, a gente aprende, né, Amandinha? Vivendo e aprendendo. O relacionamento abusivo, né, a gente também só consegue identificar quando a gente já tem um pouco mais de maturidade. Então, muitas vezes você tá apaixonado, você tá ali dentro daquela relação, Sim. você acha que é tudo normal, acha que é cuidado. E até você identificar o que é um relacionamento abusivo, quando você tá pisando em ovos, quando você não tá fazendo o que você tem vontade, quando você deixa de ser você pra agradar o outro, Sim. eu acho que já passa a ser um relacionamento abusivo. E eu sempre falo isso, quando você tiver que mudar a sua essência pra alguém gostar de você, amor, não compensa, beijo, tchau pra quem é nóia, porque você tem que ser você e a outra pessoa tem que gostar de você como você é. E sempre vai ter alguém perfeito pra você não acha? Sim, Amandinha. Ah, que fofa! Indo nesse comentário seu e respondendo a sua pergunta, se eu já passei por um relacionamento abusivo, eu já passei também, né? Eu, analisando por esse lado aí, onde eu mudei totalmente a pessoa que eu sou ali pra tentar conquistar, estar junto com a outra pessoa, mas no final eu sempre, deu aquela escapulida. Tomava na tarraqueta. E é legal a gente falar sobre isso, a Ellen vai poder falar muito mais, porque você não sustenta muito tempo ser uma pessoa que você não é. Aí você tá lá tentando ser o príncipe, quando vê bem, já era, né? Foi pro ralo abaixo. Isso. Então seja você sempre, quem gostar de você vai gostar do jeitinho que você é. Então participa aqui no 0359-9979-5825 pra você o que é um relacionamento abusivo. Legal. Agora, Hugo, começando o nosso programa com aquela notícia legal, bacana, Isso. que a gente morre de orgulho ou de emoção, de fofura, o fofurômetro vai lá em cima, igual The Voice Kids. Isso. Então hoje a gente vai falar uma história muito legal que vai deixar a gente brasileiro cheio de orgulho. Por quê? Por quê? Teve uma foto que chama Quarentena, de um jornalista e fotógrafo de Recife. Ele chama Ismael Holanda, que ele foi um dos destaques de um dos concursos mais badalados da fotografia realizado na Turquia, e é ele que levou o prêmio nesse concurso, com a foto do tema Quarentena. O concurso teve a participação de profissionais renomados de vários países do mundo. Entre os classificados, apenas 7 brasileiros despontaram na lista, sendo Ismael o único representante do Norte e Nordeste e também do Centro-Oeste. É muito legal a gente falar disso. A foto premiada retrata os medos e angústias da pessoa idosa no período da pandemia, que a gente sabe, né, esse momento. Quem acompanha pelo Facebook ou pela TV Plano, nós temos imagens dessa foto. Ismael contou que ela não foi programada, foi feita na varanda do apartamento dele e a modelo foi a mãe do fotógrafo. Olha que legal, ele levou um prêmio ainda pra mostrar mesmo a angústia da mãe só observando. Eu acho que no início da pandemia tava todo mundo apavorado e ele conseguiu registrar esse momento. E quando a gente fala de foto, já tô filosófica, hein? Quando a gente fala de foto, eu falo que a foto, ela traz a alma de alguma coisa, né? Ela eterniza um momento pra sempre na sua vida. Então eu amo fotografia e essa foto é bem registrado mesmo o olhar dessa mãe, né? E aí o cara, ele falou assim: a foto surgiu por acaso quando buscava atividades para driblar o ócio de um dia de quarentena, sem muitas novidades. Percebi que o olhar pela janela me dizia muito sobre os sentimentos que fluem em dias tão difíceis. Busquei captar esse olhar sem nenhum tipo de produção. Fiquei surpreso com o resultado e aí ele resolveu arriscar em um concurso internacional. Legal. Ele revelou que a foto quarentena foi tirada numa máquina antiga e disse que a mesma imagem está correndo agora em um concurso aqui no Brasil, o Brasília na Janela. Então, parabéns para esse nordestino aí, parabéns, que levou mesmo. Esse grande prêmio e também essa foto maravilhosa. Show de bola, Amandinha. Notícia sensacional. Fofa, né? Inclusive, teve um fotógrafo aqui na cidade, Amandinha, que tirou domingo aí foto aí da Lua. E ele saiu aí nos maiores jornais do país. Sério? Tá viralizado? Sim, tirou uma foto ali como não queria nada, aquela foto da Lua cheia,
né, ali, Nossa, pegando a atrás da montanha. E postou a foto. Hoje o rapaz aí deu até um up na carreira dele. Vamos trazer ele aqui, foto. Já quero achar esse ser humano. A gente Cadê vai você? achar. Se você estiver ouvindo a gente, o fotógrafo da foto, isso. Agora, Mandinha, como todo início de programa, a gente sempre traz um lançamento musical aqui pra vocês acompanharem em primeira mão no programa É Demais. E hoje a gente traz o cantor Felipe Araújo, irmão de Cristiano Araújo, olha essa lenda aí. E a Mandinha, após o sucesso da música Atrasadinha, o Felipe, ele lançou a sua nova canção que tem o nome de Reincidente, e ele lançou em todas as rádios do Brasil. A canção, ela faz parte de um EP, Eu e Vocês, lançado pela Universal Music, que tem no total aí 4 faixas. O clipe da música no YouTube já soma mais de 6 milhões de visualizações. Em meio à agenda que envolve lives e dedicação às composições, Felipe diz que está feliz com o resultado. Abre aspas. Estou muito feliz com esse projeto, já que estando em casa consegui voltar a compor. Lançar essa música nas rádios é só a certeza de que tem mais um hit na minha carreira. Bora conferir então, Mandinha? Bora! Pra ver como é que ficou essa sonzeira. Gente, eu dou um recadinho do coração pra você. Daqui a pouquinho tem entrevista maravilhosa. Ó, tá rolando uma novidade incrível na papelaria Artipel. Legal. Tudo que você precisa pra se organizar, se divertir e criar nessa quarentena. Olha só, tem aquarela metálica com aquabrush para arrasar nos desenhos. E você sabia que existe marca-texto preto? Sim. Sabia? Marrom e cinza. Caramba! Menino, chegou bombando lá na Artipel. Por essa você não esperava. É lindo, lindo, lindo. Já quero todos. Show. E também tem lápis marca-texto ideal para folhas mais finas. Não se esqueça, precisou de delivery, é só chamar a Artipel no WhatsApp que eles entregam na sua casa. Anota o WhatsApp aí, 035 98468 3888 98468 3888. Segue no Instagram, @Artipel Papelaria e arrasa! Boa, Mandinha, aproveita, anota o nosso WhatsApp também, viu, gente? 359-9979-5825 para vocês comentarem a nossa enquete de hoje. Para você, o que é um relacionamento abusivo? Daqui a pouco a gente vai receber a advogada Ellen Lopes para falar sobre este assunto mesmo, relacionamentos abusivos. E temos algumas mensagens aqui, Amandinha. E aí, conta. A Giovana, ela falou, relacionamento abusivo para mim é onde uma das pessoas acha que tem o poder sobre a outra, acha que as coisas têm que ser só do jeito dela. Quando não tem respeito, quando maltrata, quando humilha também. Olha só, o Kelpris falou boa tarde, Amandinha e o Gão TikToker, ótima tarde pra vocês. Relacionamento abusivo é o que eu passo lá na minha casa. Lavo, passo, cuido do filho, etc. Acho é pouco. Se eu não fizer isso, não tem festinha, não tem como desmaiar um corpinho. Rapaz, tá usado. Esse Kelpris tá terrível. Tá usado, né, Amandinha? O Evandro falou boa tarde, Amanda, boa tarde, Hugo. Antes de dormir um pouco, gosto de ouvir vocês dois. Eu acho que ele trabalha na madruga, Amandinha. Evandro, aí de tarde ele dá aquela cochilada, mas antes ele vai e escuta a gente aqui, ó. Nós temos um relato aqui também, Amandinha. Conta, quero saber. Olá, boa tarde, me chamo Bianca e faz uma semana que saí de um relacionamento abusivo. Eu apanhei, era proibida de sair sem ele, tinha que mudar minhas roupas, não podia falar nem com minhas primas, nem mesmo ir na casa da minha avó. E mesmo assim, ficamos 3 meses largando e voltando, até que eu decidi largar de vez quando ele disse que não ia mudar mesmo. Uma dica, jamais mude ou deixe de ser quem você é. Seja sempre você, ou te aceitem, ou caia fora. Beijos, amo vocês. Manda beijos para o Cleiton Calori. Gente, Bianca, um beijo pra você, é isso mesmo, que bom que você conseguiu em tão pouco tempo se libertar disso, né? 3 meses, menina, é pouco tempo. E eu quero saber de você, o que pra você é um relacionamento abusivo? Manda mensagem aqui, 035-99979-5825. Quem tá assistindo a gente, Boleta, beijo, Marco Bola, não é o Bola lá da Jovem Pan não, tá, amiga? Boleta! Cláudio Jerônimo fiote. Também tá aqui, mandando boa tarde. André Patergamini, oi, povo, oi! Oi!
Elisete Ramos também mandou boa tarde pra gente. Agora, Hugo, antes da gente começar a falar aí do mundo dos famosos, vamos comentar de Bolsonaro, gente. Testou positivo pra Covid-19, você acredita, menino? Olha só, Amandinha, já tomei a cloroquina aí, tá ok? E aí, como é que você tá, querido? Tô zero, gripezinha. Gripezinha? Vamos ver, né, como é que vai ser o tratamento agora, querido? Olha só, eu já falei que eu tô bom. Tá ótimo. Entendi. O presidente Jair Bolsonaro informou hoje, então, que seu exame para detectar se está com Covid, a doença causada pelo novo coronavírus, deu positivo. O presidente afirmou que chegou a ter febre de 38 graus, mas que à noite a temperatura começou a ceder. Relatou também que sentiu mal-estar e cansaço. Ele disse que agora está se sentindo perfeitamente bem. De acordo com Bolsonaro, ele tomou hidroxicloroquina, remédio que vem defendendo como tratamento para a Covid-19. Não há comprovação científica, como a gente sabe ainda, da eficácia, né, da cloroquina para a doença. E aí ele falou que está bem normal em comparação a ontem, que ele está muito bem, está até com vontade de fazer uma caminhada, mas ele não vai fazer por recomendação médica, mas está muito bem. O Bolsonaro já havia informado a apoiadores ontem que estava com febre e dores no corpo e por isso decidiu fazer o exame. Ele também disse que fez uma radiografia e que o pulmão estava limpo. O presidente tem 65 anos, fez parte da faixa etária considerada por especialistas como grupo de risco e ele informou que nos próximos dias vai despachar por videoconferência na residência oficial do Palácio da Alvorada e que talvez receba auxiliares para assinar os documentos. Bolsonaro também cancelou algumas viagens que ele faria à Bahia e também a Minas Gerais. O presidente fez o anúncio do resultado do exame para a TV Brasil e mais 2 emissoras. Nenhuma outra emissora foi convidada. Olha, teve censura. E aí, ao final do anúncio, ele se afastou alguns passos dos repórteres e tirou a máscara. Mostrou o rosto, disse estar bem e pediu cuidado aos mais idosos. Ele falou, vamos tomar mais cuidado, em especial com os mais idosos e que têm comorbidade. Os mais jovens tomem cuidado, mas se forem acometidos no vírus, fiquem tranquilos que para vocês a possibilidade de algo mais grave é próximo do zero. E aí, né, os dados oficiais sobre a pandemia mostram que pessoas mais jovens e mesmo aquelas sem comorbidades também podem desenvolver formas graves da doença. A gente deseja aí melhoras para o presidente, né? Que com certeza é muito triste, eu imagino que você fica meio apavorado na hora que você tá com Covid. Tá doido, e algumas pessoas, né, estão tendo uma recuperação rápida e tomara que seja o caso dele, como tem outras que infelizmente estão morrendo. Então a gente tem que saber que mata e mata sim, e que tomara que ele tenha um organismo bem preparado pra isso, né, amor? Sim, Amandinha, sim, com certeza, apesar aí das opiniões das pessoas, né, tomara que ele se recupere logo aí, né, e essas pessoas, assim, tem algumas hipócritas, eu vi nas minhas redes sociais hoje, que uma postagem há 10 minutos atrás, falava lá que estava extremamente preocupada com o país, com os números de casos de morte, aí a próxima postagem foi desejando a morte do presidente, né? Ai, gente, né, temos que desejar o bem pro coleguinha, isso por favor. Aí, tá okay? E respeitar a opinião alheia também, né? Não é porque você não concorda que tem que xingar ou desejar a morte do outro, né? É isso aí, tá ok? Ô menino, o que mais você conta? Olha, eu vou falar do rapaz. Desse jovem, Pedro Sampaio. Pedro Sampaio. Depois você vai colocar uma música dele pra nós? Depois a gente coloca, então Amandinha. Fechou. Mas olha só, Amandinha, particularmente, eu já notei várias vezes flertes de Pedro Sampaio e Julia B, a mocinha lá da música da Menina Solta. Eu gosto mais da música Menina Solta do Pedro Sampaio, mas continua. Eu gosto mais do Pedro Sampaio, entende? Mas enfim, Amandinha, o que aconteceu? O Pedro, ele jogou o seu charme aí pra cima da Júlia, que ficou desconcertada. Isso aconteceu em um vídeo aí que circula pelas redes sociais. Esse vídeo, ele movimentou a internet ontem, dia 6, na segunda-feira, e o DJ, ele elogiou a cantora durante uma live, e na hora ela deu aquela risadinha sem graça, com a situação, ficou com a bochecha vermelhinha, e ele disse, cara, bizarramente, você é muito linda, parabéns. E depois ele reforçou, Júlia, isso foi uma cantada, viu? Aí ela foi ficando extremamente sem graça, Amandinha. Um print que também viralizou mostra o Pedro Sampaio perguntando, cadê você?
E a Júlia responde, eu tô chegando. Eu vi isso. Ele fez um remix daquela música do Negão do BL lá, Água Coca Latão, um vídeo que virou meme aí na internet. Ele fez um remix e ele foi lá e perguntou pra ela, cadê você? E ela disse que estava chegando, viu, Amandinha? Na última semana, o Pedro, ele também viu seu nome viralizar aí na web após um vídeo divertido em que insinuava uma volta com a JK. Enquanto isso, uma fonte revela que a Júlia tem um crush no DJ há cerca mais ou menos de um ano, Amandinha. JK, pra quem não sabe, é uma humorista que é o ex-afera aí de Pedro Sampaio, mas procurada, a assessoria aí do DJ nega qualquer tipo de envolvimento amoroso com as artistas, afirmando que existe apenas amizade entre eles. Abre aspas. Gostaríamos de informar que Pedro Sampaio, produtor e cantor, segue focado em seus próximos projetos. Aproveito para esclarecer que tanto a humorista JK como a cantora Julia B são amigas pessoais que Pedro Sampaio tem grande respeito e admiração profissional. Mas é isso, Pedro Sampaio é um rapaz aí que, se permitir, ele fica igual o Arthur, viu, Amandinha? Ele tá quase, né? Eu falo que ele tá na alta agora, Pedro Sampaio é o nome do momento. Mas ele é aquele rapaz educado, sabe? Que trata as mulheres bem. Ah, que bom. Tá precisando de mais pessoas assim no mundo. Responde às fãs. Gracinha, Pedro Sampaio. Moleque diferenciado, Amandinha. Adorei. Gatinho também, menino. Vamos de música aqui na nossa programação. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você. Não sai daí, não. Se é demais, é Band FM. Com a advogada Ellen Lopes, que vem falar sobre relacionamento abusivo. A enquete quer saber, né, Hugo? E aí, pra você, o que é um relacionamento abusivo? E aí, como que tá? Isso aí, Amandinha, tá chegando algumas mensagens pra gente aqui, olha, tem uma turma pedindo abraço também, né, alguns comentários aqui da enquete. Boa tarde, Amandinha, boa tarde, Hugão. Manda um abraço pra galera de Divisa Nova, é o Milton. Divisa Nova! Um abraço pra vocês aí. Olha, a Júlia Caroline, ela disse aqui que já sofreu um relacionamento abusivo por 3 anos seguidos e que depois que ela foi traída mais de 10 vezes que ela conseguiu colocar um ponto final na situação. Glória a Deus, hein, amiga? Caramba, pelo amor de Jesus Cristo. Essa daí esticou, hein? Quase Maíra Cardi foi traída 16 vezes. 17. 17 vezes. Ellen Lopes vai comentar sobre isso também. A mídia sabe. Todo mundo, esse bafafá de relacionamento abusivo surgiu com Maíra Cardi, que falou que Arthur Aguiar foi super abusivo com ela. E a gente vai entender o que é um relacionamento abusivo daqui a pouquinho, tá? Com a nossa advogada. O que mais? Amandinha, nós estamos recebendo aqui um boa tarde também do João Louco. João Louco tá mandando uma mensagem pra gente aí. Pra você, querido. Olha, mandar um abração também especial no coração do Helder Júnior. O Helder Júnior, como sempre, agora virou um ouvinte viciado na gente aqui. Mozão da Bia, né, amor? Mozão da Bia. Mas enfim, vocês vão comentando a nossa enquete e anota o nosso WhatsApp pra vocês participarem. 359-9979-5825. 359-9979-5825. Também estamos ao vivo, pra quem sintonizou agora, na TV Plan, canal 47 UHF e 51.1 HD. Além disso, temos 2 lives rolando no Facebook. Uma live no Face da TV Plan e uma live no Facebook da Band FM Poços. E as pessoas também podem mandar aí dúvidas e perguntas para nossa entrevistada Ellen, que daqui a pouco vai estar ao vivo com a gente aqui sobre esse tema, né, Amandinha? Relacionamento abusivo. É isso mesmo, galera. E ó, a gente vai atualizar as notícias aqui da região antes da música e de contar algumas curiosidades pra galera. Mas você também tem recadinho do coração, não tem, Hugo? Tem um recadinho do coração, Amandinha, porque quando a sirene da Casa Sertanejo Eletro tocar, você já sabe que tem promoção, né, gente? Então fique esperto e chame a gente no WhatsApp pra aproveitar. Olha as promoções. Tem smartphone Samsung A20S 32 GB por R$ 1.199,90 em 10 vezes sem juros.
Além disso, tem smartphone Moto One Macro 64 GB por R$ 1.499,90 em 10 vezes sem juros. Também tem antena Oi TV Livre HD instalada no perímetro urbano por R$ 699,90 em 6 vezes sem juros. Além dessas, tem muitas outras novidades e promoções. Então não se esqueça, ouviu a sirene, corre no WhatsApp. É só adicionar aí no seu contato 3722-2751 ou compre pelo site casasertaneja.com.br, porque lá eles não perdem negócio. Perde, jamais. Galerinha, então vamos atualizar as notícias aqui da nossa região para todo mundo ficar super bem informado o que está rolando. Vamos começar falando de uma operação da Polícia Federal que mais uma vez respingou aqui em Poços de Caldas. Você sabe que toda operação aí federal tá rolando por aqui, né? Sim, Amandinha. Tô ficando com medo com o povo de Muitas. Poços de Caldas. Gente, a Polícia Federal de São Paulo então deflagrou hoje pela manhã uma operação para investigar fraudes em benefícios por incapacidade temporária e permanente, um auxílio concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A fraude já desviou cerca de 13 milhões, mas a estimativa é que o prejuízo chegue aos 27 milhões. A operação tem o nome aí de Revide, descobriu que as fraudes acontecem na esfera judicial. De acordo com as investigações, o perito do juiz recebe propina de criminosos para declarar que pessoas saudáveis são incapazes para trabalhar. Foram expedidos aí 23 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Caieiras, no estado de São Paulo, e aqui em Poços de Caldas. Então, logo a gente vai ter mais informações sobre o caso. O INSS também não se pronunciou ainda sobre o acontecido e a gente vai acompanhando. Que mais, gente? Também tivemos um outro caso que aconteceu na cidade de Varginha, que chamou muita atenção. Teve um estudante de piano, Luiz Gustavo Botelho Silva, de 22 anos. Ele foi enterrado no cemitério Campal, em Varginha. O jovem foi assassinado com uma facada no peito na noite de domingo, o que tem gerado uma revolta aí muito grande na região. O suspeito do crime chegou a fugir do local, mas foi encontrado ainda no bairro. Após denúncias de testemunhas, ele foi preso. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta da meia-noite de domingo. Os dois se conheciam há 4 dias. O suspeito seria de Boa Esperança. Ao ver o estudante na rua com alguns amigos, o autor teria parado para cumprimentar as pessoas, mas a vítima se recusou. E aí começou aquele desentendimento com agressões. O autor foi à casa onde estava hospedado e voltou com um canivete com o qual cometeu o crime. O Conservatório Estadual de Música de Varginha, onde o jovem estudava, emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do estudante. Muita violência também aqui na nossa região, né? Sim. Agora, um outro caso, atualizando também os casos de Covid aqui na nossa região, agora do sul de Minas. Já falamos aí do presidente que testou positivo, e também a Secretaria de Estado de Saúde confirmou 10 mortes por Covid-19 aqui no sul de Minas. Em um novo boletim, também tivemos a 7ª morte aqui em Poços de Caldas. A maioria dos óbitos ocorreu nos últimos 7 dias. Uma outra morte que ocorreu no mês de abril em Lavras também foi confirmada. E aí, além das mortes, também foram confirmados mais 83 novos casos da doença em 23 cidades. Com os novos registros, a região passa a ter 4.268 casos da doença, com 121 mortes. E aí, gente, falando em Covid, tá tendo treta aqui na nossa região entre os hospitais. Não é possível. Babado, confusão e causaria. Fala pra gente aí. É. O prefeito de Andradas, Rodrigo Aparecido Lopes, ele tá acusando a Santa Casa aqui de Poços de Caldas de recusar a internação de pacientes da cidade no hospital. Lembrando que Poços de Caldas, né, é a cidade sede aqui da região. Foram pelo menos 2 recusas desde o fim de semana. O primeiro caso foi o de uma idosa com fratura no fêmur que estava internada na Santa Casa de Andradas e precisava passar por uma cirurgia ortopédica. A família dela conseguiu
conseguiu uma ordem judicial para que ela fosse transferida no domingo e o SUS-Fácil disponibilizou uma vaga na Santa Casa de Poços de Caldas. Ao chegar no hospital, a família foi informada que a idosa não poderia ser internada. A neta da paciente informou que foi abordada de forma exaltada pelo superintendente do hospital, Ricardo Sá, dizendo que não havia vagas no hospital. A familiar disse então que faria um boletim de ocorrência e, diante disso, o superintendente disse que havia vaga sim no CTI, mas com pacientes com Covid-19. A família decidiu então retornar para Andradas e a idosa foi novamente internada na Santa Casa da cidade e ela aguarda por uma nova vaga pelo SUS-Fácil. O segundo caso é de um outro paciente com hemorragia gastrointestinal, caso que precisava ser atendido aí com urgência. Ele foi levado pelo SAMU para a Santa Casa de Poços e a família também afirmou ter sido abordada, dizendo que não havia vagas, a não ser vagas no CTI, junto com os pacientes de Covid-19. Como caso de emergência, né, a família então optou por deixar aí o paciente internado no CTI com os outros pacientes com Covid. E aí, na tarde dessa segunda-feira, o prefeito de Andradas encaminhou um ofício para a provedora da Santa Casa de Poços de Caldas, repudiando aí as declarações e ações do superintendente do hospital. E aí, segundo o prefeito, na manhã dessa terça-feira, uma nova paciente de Andradas teria chegado na Santa Casa de Poços para fazer um procedimento neurológico e não teria conseguido a internação. A Polícia Militar esteve no local e só depois disso ela conseguiu a internação. Aí o superintendente da Santa Casa, Ricardo Sá, disse que não há vagas no CTI geral do hospital e a matéria completa, né, tá no EPTV, no site do G1 Sul de Minas, e ainda conforme o superintendente, a Prefeitura de Andradas tinha conhecimento da falta de vagas. O representante da Santa Casa também, no entanto, admitiu que um dos pacientes que foram levados de Andradas precisou ser internado no CTI exclusivo para pacientes com Covid-19. E aí, né, a gente falando sobre essa situação, de novo, a gente sabe que os leitos estão faltando conforme os números vão aumentando e a gente estava mais controlado, né, na questão de CTIs, mas já está faltando para toda a região. Então, por isso, o apelo do Covid e tantas outras doenças que a gente precisa se atentar. Vamos aguardar aí para ver o pronunciamento das prefeituras, qual acordo que eles chegam, né, mas com saúde não se brinca. A gente sempre fala sobre isso, com né, certeza, Hugo? Né, Amandinha? Galerinha, fechou. Esses são os destaques daqui de Poços de Caldas, do sul de Minas, pra você. Pra gente fechar esse bloco, o que você traz pra gente, Amandinha, aí? Vamos falar de esporte aqui de forma rápida também, só pra gente vazar, que daqui a pouco tem entrevista. Nós vamos receber a advogada Ellen Lopes pra falar sobre relacionamento abusivo. E olha só, ontem teve a escolha aí da final da Taça Rio. Fluminense, através de sorteio, foi aí escolhido como mandante pra final de amanhã, que vai acontecer no Maracanã, 9h30 da noite. Só que ainda estava rolando um impasse entre os clubes cariocas e a Globo para decidirem onde seriam a transmissão, até porque a Globo cancelou o contrato aí com todos os clubes lá do Rio, viu, Amandinha? E agora, para quem quiser assistir a final amanhã, vai passar no canal do time do Fluminense, no Flu TV. Então você já entra no YouTube aí, procura pela Flu TV, já se inscreve no canal aí. Para flamenguistas e também torcedores do Flusão, amanhã vocês podem acompanhar essa final da Taça Rio por lá. E hoje o Palmeiras deu aí um passo importante, né, para o empréstimo do Dudu. O Dudu realmente vai jogar lá no Catar aí, ele que foi o principal jogador do Palmeiras durante 5 anos, o atual ídolo. O valor foi por 42 milhões por um empréstimo de apenas um aninho, com uma cláusula aí, que se caso ele jogar aí bastante jogos, o time lá é obrigado a obter a compra do Dudu. É isso, Amandinha, é os destaques que a gente tem aí pra esta terça-feira, fechou? Fechou, vamos de música e vamos pra aquele intervalo, porque daqui a pouquinho vai ter entrevista, papo sensacional sobre relacionamento abusivo, também pra gente, né, entender um pouquinho sobre isso, o que é um relacionamento abusivo, quais os sinais, você sabe, você não sabe, pra você tentar sair disso de alguma forma. Vamos receber a advogada Ellen Lopes daqui a pouquinho, beleza? Isso aí, Amandinha, o pessoal vai participando da nossa enquete. Pra você, o que é um relacionamento?
de volta ao vivaço aqui na programação para mais de 50 cidades, tanto sul de Minas como interior de São Paulo. E agora vamos começar uma super entrevista sobre relacionamento abusivo. Temos uma convidada, não é, Hugo Isso Tupá? aí, Amandinha. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Band FM a Ellen Lopes, que é advogada. Olá, Ellen, boa tarde pra você, tudo bem? Olá, boa tarde, Hugo, tudo bem? Boa tarde, Amanda. Boa tarde, tudo bem? Como é que você tá nesta terça-feira? Começando aí mais uma tarde maravilhosa? Estamos bem, né? Dentro do possível aí, a gente tá... Hoje é um assunto polêmico. Hoje é um assunto Temos polêmico. algumas mensagens aqui Adoramos da assuntos mulherada. polêmicos. A mulherada deixou alguns textos aqui, daqui a pouco eu vou ler, você vai dar aquela opinião Fechou. bem bacana, né, Amandinha? Mas bora começar aí, né? Bora. Falando desse assunto. A galera pode participar com a gente, manda mensagem no WhatsApp 0359-9979-5825 pra você o que é um relacionamento abusivo. E hoje, como o Hugo já disse, Ellen Lopes, advogada, tá aqui com a gente pra falarmos sobre esse tema que todo mundo fala tanto sobre relacionamento abusivo, mas na verdade ninguém sabe ao certo o que é. E esse boom, né, tá na internet, todo mundo falando sobre relacionamento abusivo. Mayra Card e Arthur Aguiar tiveram um desentendimento, separaram, ela falou que foi traída 17 vezes e que ela vivia um relacionamento abusivo. Ellen, como advogada, né, e também membro da Comissão OAB Mulher, e sempre como mulher, trabalhando nessa área, o que a gente pode identificar como um relacionamento abusivo? E a gente também falou sobre isso antes, que não é só uma mulher, mas quando as pessoas estão dentro de um relacionamento abusivo. Defina relacionamento abusivo. Conceitue, vamos lá. Eu trago o relacionamento abusivo como um gênero, Amanda. Então vamos pensar assim. Existe relacionamento abusivo dentro de casa com pais e filhos? Sim. Isso dentro do direito, hoje a gente tem um nome, que é alienação parental, tá? Então, aquele relacionamento não saudável, que começa a colocar a pessoa numa situação de cobrança muito forte, desde pequenininho tá lá, você tem que ser o melhor, você tem que se destacar, você tem que competir, né? Abusivo, use, né? Use sem consentimento, abuse. E faz comparações com outros parentes também, né? Ah, teu primo formou, teu primo já fez... Você não é E é óbvio que assim, isso numa grande proporção, né? Sim. E dentro hoje do direito a gente tem alienação parental. Então esse relacionamento abusivo, ele pode estar lá dentro do âmbito familiar, ele pode estar ali entre amigos. Quem diz que não existe amizade abusiva, né? Aquele amigo que te controla de uma certa forma, que de vez em quando você vai ali, você sempre pede uma opinião. Ah, mas dá pra ser melhor, né? Mas você não faz tão bem. Existe um ambiente, um relacionamento abusivo dentro do ambiente corporativo, dentro das empresas, né? A gente tem lá o assédio no ambiente de trabalho, que também é um relacionamento abusivo. E aí, acho que durante todas as fases da nossa vida, a gente passa por transições onde vivemos relacionamentos abusivos, né? Adolescência tá ali, né, gente? Adolescência... É uma coisa... A hora que a gente entrava, tinha que ter alguém pra falar assim, ó, vai passar. Tá? Já passa, isso passa, não vai ser assim pra sempre. Com certeza, né? com certeza. Que é um momento ali de grande insegurança, onde muitas vezes você se submete a questões que você não quer, né? E que por insegurança mesmo, e falta de repertório até nesse momento da vida. Até a gente chegar nesse recorte do relacionamento abusivo, que é o relacionamento amoroso. E aí a gente traz relacionamento amoroso de todos os âmbitos, né? Homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, de todo tipo. A gente tá falando... Vários gêneros. Isso, em geral. A gente dá o recorte mulher, por quê? Por conta da desigualdade histórica e social que a gente vive, né? Ah, mas não existe relacionamento abusivo onde a mulher é a abusadora e o homem é a vítima ali? Sim, existe, né? Mas a grande maioria, o grande recorte é trazido para a mulher por conta dessa questão de gênero que a gente tem na nossa sociedade. Certo. Então, e aí dentro ainda a gente pode colocar outros recortes. Então, por exemplo, aqui a gente tá falando de mulher geral. Se eu for trabalhar mulher negra, a gente vai ter que ir pra uma outra conversa. Sim, sim. E aí você traz qual perspectiva? A mulher, em tese, ela é frágil, né? O símbolo do feminino é um espelho. É o espelho de Vênus. Dos homens é um escudo. O escudo de Marte. Então o homem já vem com o símbolo da força e a mulher com o símbolo da fragilidade. Só que, se você for uma mulher negra, você em algum momento da história foi vista como frágil?
Ou, né, já sempre Não. teve aquela questão da força, A escravidão. A mulher negra, ela nunca verdade. foi vista dentro desse recorte. Então, Realmente. são vários recortes, e aí se for falar de homoafetividade, é um outro recorte. São vários recortes dentro de um mesmo tema, vamos falar assim. Claro. E aí, quando só dando esse procedimento, falando sobre o relacionamento abusivo, como ele tem várias fases, isso tudo que a gente começa a entender o que é um relacionamento abusivo, a gente pode dizer que é através da maturidade, do conhecimento. As pessoas têm que ter um certo... Como que ela entende que ela tá por um relacionamento abusivo? Não, porque muitas vezes a pessoa não tem nem consciência disso, né? Ou ela não tem consciência, ou ela não quer ter consciência, né? O que a gente vê é que, assim, primeiro muito julgamento, né? E, de novo, a questão histórica e social. Então, nos relacionamentos amorosos, que seja pra sempre, né? Tem que ser pra sempre. E tem a vergonha moral, a vergonha de exposição. É muito mais, a gente vê muito mais a vergonha da exposição do que a própria vergonha de valores, né? Que é o que a gente chama de vergonha moral ali dentro do nosso dia a dia. Então a pessoa acaba deixando aquilo velado. E sempre tem as desculpas, né, Amanda? Ele é assim mesmo. Não, ou é só de vez em quando que isso acontece, não é sempre, não é? E aí vai criando o que a gente chama de clima de tensão. É como se você estivesse pisando em ovos dentro de um relacionamento. Então você começa a ter cuidado com o que você fala, você começa a ter cuidado com o que você faz, você começa a abdicar de lugares e de pessoas em razão desse relacionamento. Pra evitar aquela briga. A pessoa vai dar show, nem vou. O que o relacionamento abusivo mais atinge é a autoestima, tá? A tua autoestima vai lá pro chão. Porque é um relacionamento que ao invés da pessoa te fazer bem, ela começa a te colocar pra baixo, porque você vai ter que ficar dependente. E a pessoa, ela começa a meio que falar da aparência da outra ali, falar da roupa, do corpo. Às vezes sim, né? Às vezes e aí de novo cultural, né? Às vezes é o batom vermelho, que não é coisa de mulher direita, lápis né? no olho. Aquelas falas, a roupa muito justa, o decote, não vou assim, você não vai assim, você não pode ir, você não tá apresentável. Ou então, nossa, é feio, é gordo, é feia, é gorda, ninguém vai te querer, você tem que dar graças a Deus que eu te quero. Sim, né? sim. Ninguém vai amar como eu te amo, eu sou a melhor pessoa pra você. Aliás, eu sou a única que te aguenta, né? Realmente. Eu já, aliás, eu tenho uma amiga que ela vive um relacionamento abusivo, né? Tomara que ela esteja escutando aí, porque eu não quero falar diretamente pra ela. Mas ela diz assim, Hugo, eu não separo porque eu sou casada e é a primeira vez que eu casei. E lá em casa, se eu largar de um casamento, meus pais, eles vão me esculachar, não vão deixar eu voltar pra casa deles e tal. Então, essa situação complicada aí. Isso tem muito, né, Hugo? E a gente ouve muito, mas na realidade, quando isso de fato acontece, na prática não é. A família acolhe, tá? Mesmo que julgando, a família acolhe. Mas esse faz uma pressão, né? Isso, esse julgamento, ele tá aí o tempo todo. E tá na própria pessoa, né? A vergonha que ela tem, talvez, de voltar pra família. Na própria pessoa, tá nos outros. A Amanda, quando me veio pra falar da... Maíra Card. Isso. Eu tive que estudar quem era Maíra Card. Falei pra ela, falei, amiga, essas pessoas? Me passa o repertório dessas pessoas aí, me dá uns links pra eu olhar, né? E aí a própria Amanda me trouxe essa questão. Falou, amiga, mas ela não é meio louca? Ficar colocando isso na internet? Falei, olha a importância disso, né? Qual é a visibilidade e o quanto as pessoas escondem isso ao invés de mostrar? Porque quando você traz isso à tona, você tá trazendo a tua vulnerabilidade. Ela é uma mulher independente financeiramente, ela é uma mulher linda, ela é uma mulher que traz uma projeção para quantas outras pessoas que usam ela como padrão, né? E de repente ela vem e fala, olha, o cara me traía e eu perdoava e eu achava que ele ia mudar, né? Até agora, onde eu caí em mim. Uma pessoa que continua em um relacionamento após ser traída já é considerado aí um relacionamento abusivo? Então, Hugo, aí é bem mais polêmico, né? Mas eu, do meu lugar aqui, eu acredito que não. Por quê? Como aconteceu essa traição, como ela foi conversada e o que ficou combinado entre o casal. Né? Porque tem a questão da lealdade. Então, houve a traição naquele momento, nós descumprimos uma coisa que nós havíamos combinado, né? O nosso contrato de monogamia, mas eu rompi com ele. Então, de repente, fui leal, falei, olha, aconteceu isso, a pessoa conversou comigo. Não, eu não me sinto confortável nesse tipo de relacionamento, então, não vou fazer mais. Ok, cumpri, né? E a dor que isso causa no outro também, né? Porque envolve a dor da mentira, envolve a dor da autoestima, envolve como que aquele relacionamento tá no momento. Porque a gente tem muito relacionamento abusivo, a gente associa muito a violência física e a traição. E não é só isso. É a dependência financeira,
que é criada ali, é essa baixa dessa autoestima, é esse controle, é a pessoa não ir sozinha no lugar, é ativar o celular e ficar olhando no GPS, marcar a quilometragem de carro. Pra ver se fez Né? o tempo certo. Então, deixa eu ler Isso acontece. uma mensagem aqui E rapidinho. o pessoal tem participado, né, Hugo? Sim, Fala aí. Amandinha. É mais ou menos pra continuar nesse assunto aí, ó. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Amanda. Só não fala o meu nome. Pediu pra não ser identificado aqui. Meu relacionamento anterior foi muito abusivo. Eu chegava em casa do trabalho e ele pedia pra mim tirar a roupa inteira só pra olhar o meu corpo pra ver se não tinha nenhuma marca. Aí, né? Muito E abusivo. por que se submeter a isso, né? Muitas vezes a gente escuta assim, não, eu fui lá pra provar que eu não fiz nada. Para! Né? Tá errado. Sim, né? ela disse aqui que faz um ano que conseguiu se livrar desse Isso, e não é relacionamento. fácil sair desse ciclo, sabe, Hugo? Muitas vezes a gente escuta o pessoal que vai até a delegacia, né? Mas voltou de novo, aconteceu de novo, é a mesma pessoa, tá aqui de novo. Não é fácil, essa mulher tá muito fragilizada, ela tá muito dependente. E quando ela ouve o mas, que eu falo que na nossa sociedade sempre existe o mas o que vai ela melhorar, fez, mas o que mas o que aconteceu, aconteceu. o que levou ele a essa atitude, sempre tem o mas, né? Que a gente tem que acabar. Né? E entre as próprias mulheres, entre os próprios homens, isso não é saudável pra ninguém. E legal, a gente trazendo essa questão, falando de Mayra Card e Arthur Aguiar, né, gente? Esse movimento aí, que foi esse boom na internet, que todo mundo começou a falar. Ela se expondo, realmente, ela tem independência financeira, é maravilhosa, né? Muita gente fala que mulher é essa. E ele também, como que ele teve coragem de fazer isso com ela, mas ao mesmo tempo, ter tantas traições, e ela falou que ela não enxergava aquilo, e que ela também tentou ajudar ele de outras formas, que ele estava quebrado, né, financeiramente, que ela ajudou ele na carreira e tal. Só que para ele se sentir mais homem, ele teve que traí-la. Na fala dela. Então, como que a gente avalia isso? Aí todo mundo fala assim, gente, eu escutei várias pessoas falando assim, gente, se um homem trai essa mulher, imagina nós, pobres mortais. Mas é isso que eu falo, né? Também é o poder que a gente dá ao outro, ou a pessoa não tem muita consciência disso. Acho que as duas coisas, né? Hoje em dia a gente fala muito, mas muita gente torce o nariz e faz é mimimi. É frescura. Por que tá falando disso, né? E aí os próprios homens não olham pra cultura machista em que eles mesmos foram criados, pra cultura de violência em que a gente é colocado desde o momento que a gente nasce. A mulher na competitividade, né? A outra é tua inimiga, ela não é tua amiga, você não vai acolher, você não vai olhar com amorosidade, você vai competir com ela, você tem que ser melhor que ela. Ela é sempre a culpada, porque ela que se mostrou pro cara, ela que foi atrás, né? E os homens, dessa questão de ter que se provar sempre, né? Como garanhão, o pegador, homem não chora, homem ganha tudo no grito. Se você... Como é que é, né? A frase típica, se você apanhar na escola, você vai chegar em casa, você vai apanhar de mim. Vai apanhar também. Duas vezes. E isso, gente, faz com que a gente cresça dentro desse ciclo de abusividade mesmo. Você vai reproduzir o quê se você nunca teve contato com outra coisa? Enquanto que as pessoas falam, saí de um relacionamento abusivo e fui pra outro. Enquanto a gente não experimentar o saudável, você não sabe o que é. Sim, e olha essa situação ainda continuando aí nesse casal, né, na Mayra Card aí e no Arthur. Ontem eu tava olhando a internet, o que eu vi de memes, postagens, principalmente de mulheres, brincando, ele pegou 17, tomara que eu seja a 18ª, entende? Só que quando a Luísa largou do Whindersson e uma semana depois postou um vídeo apenas dançando, sensualizando, a internet caiu matando na Luísa Sonza. Machismo mais uma vez, né, Brasil? Olha que coisa. É de novo esse julgamento, né? E a gente vê muito realmente desse acolhimento, né? E é isso que muitas vezes faz com que as situações fiquem veladas. Porque aí, onde eu tenho essa segurança, um lugar seguro, sem julgamento, pra eu chegar e eu abrir essa minha vulnerabilidade. E aí? É aí qual é o lugar em quem que eu posso chegar e olhar e contar aquela situação, porque você já tá extremamente envergonhado, você já tá, assim, numa situação onde você se sente um nada, né? Um lixo. E aí você vai ter que chegar pro outro e expor isso, correndo o risco de todo esse julgamento que a gente impõe. Né? Mas eu acredito que isso tá se quebrando, que a gente tá conseguindo desconstruir aos poucos, né?
E trazendo sempre a importância desse recorte, das pautas com relação às mulheres, né? E gênero também, porque é outra expressão que causa um furdunço, que as pessoas fazem uma bagunça, né? Falou em gênero, o povo tudo arrepia, quer tirar... Ai, meu Deus. Dança de sexo. Né? Acontece situações da pessoa passar por um relacionamento abusivo e não querer, tipo, se relacionar mais com outra pessoa futuramente, ou até não querer se relacionar mais com aquela pessoa do sexo que ela gostava. Um exemplo, a mulher não querer mais se relacionar com um homem, passar a querer tentar conhecer uma mulher por achar um afetivo de trauma, pode você ser fala? Isso pode mesmo. ser que sim, eu acredito que sim, né? Aí é mais pra psicologia, mas, Pode eu acho que é possível, dependendo do trauma, né? A gente vai ali experimentar pra ver se... Experimentar outras coisas, né? Agora, tem que falar, homem não presta, homem é tudo igual, ou pra mulherada, vai que... Ô, Hugo, você não vai fazer a tua pergunta para a doutora Ellen? Sim, vou fazer aquela pergunta que você quer saber de relacionamento abusivo? Não, conta. eu queria saber se você recebe muitos ou se você tem algum caso específico de um relacionamento abusivo de uma mulher para com um homem, assim. Então, Hugo, vamos lá, depende. Acontece. Então já mostrou que é bem raramente um caso Não, desse. é mais difícil, né? Pela própria submissão social da mulher, o lugar de submissão dela que ela foi colocada é bem mais difícil, né? É aquilo que eu trouxe pra você, a construção de gênero, o espelhinho pra mulher, o escudo pro homem, já coloca ela numa questão de fragilidade, tá? E aí, pra deixar bem claro, quando eu falo gênero aqui pra nós, socialmente a gente adotou o sistema binário de gênero. Então, gênero masculino e gênero feminino. Tá? São os dois recortes. Por isso que a palavra gênero, quando se trata de desigualdade, ela é importante. Porque a gente aponta que aquela desigualdade acontece simplesmente pelo gênero feminino. Mas existem. Só que a gente não pode associar o abuso, por exemplo, à agressão física. Porque o abuso ele pode ser velado. Eu consigo ser abusiva sendo sutil. Né? Eu sei qual é o ponto que te toca. E aí toda hora eu cutuco naquele ponto. E eu vou naquele ponto e eu vou ardilosamente sempre até o momento de explosão, né? Então vamos colocar que é a mulher que explode e acaba agredindo o homem. Quem foi o abusivo nessa relação? Quem né? Durante todo o período, né? Eu ouvi uma história uma vez, eu sou um pouco viciada em podcast, adoro um podcast. Também gosto bastante. E eu ouvi uma história uma vez que a mãe da pessoa lá era muito religiosa e não gostava de uma música que tratava, acho que trazia algumas questões de umbanda e tal. E a mulher evangélica não gostava dessa música. O marido, sabendo disso, tocava a música no rádio e ele ia lá e aumentava. E aí tocava a música lá. A mulher, falava de Iemanjá, de Anaína, não sei o que, Iemanjá. Aí começava a música de novo, ele ia lá, aumentava. E a mulher ia lá desligava. Bonita. Não satisfeito, ele comprou o CD da música. Ah, mentira. Caramba! E aí colocou o CD pra tocar. O que ela fez? Tacou o rádio, tacou na parede. Aí pronto. Aí surge aquela frase, gente. Que ela fez pra ele. Não, né? que é a frase típica, né? Porque quando surgem essas questões de abusividade, de traição, né? Qual que é a primeira coisa que você acusa a outra pessoa de ser? Você tá o quê, Amanda? Você tá... Louca. Louca. Você Né? é louca. Para Essa ser é a frase louca. típica. Você tá louca. Você tá vendo coisa onde não tem, né? Você é louca. E eu não sou assim. Ou arrependimento, que aí eu choro, eu vou mudar. Né? A gente tem que enfiar uma coisa na cabeça da gente, cara. A gente não nasceu pra mudar parceiro. E né? Ninguém aqui é agente de transformação do outro. O outro é que se muda. O relacionamento abusivo, ele não acontece só em um relacionamento ali que tá junto, né? Também tem casos de ex, não tem? De um ex ficar fazendo aquela pressão, de não querer deixar a outra pessoa continuar a vida dela ali. O perseguidor, né? Sim. Ué, mas aí já é O culpa stalker. né? Aí a pessoa que tem que bloquear, chama a polícia. Não, tem os meios legais, né? Você vai lá, você vai pedir um afastamento, né? Você vai pedir umas medidas de afastamento legalmente. Mas a gente falando assim no âmbito geral e social, é abusivo. Você tá ali dentro, é uma relação doente, né? As pessoas estabelecem essas relações doentes e se mantêm nelas. Agora, Ellen, falando como advogada, né? Provavelmente você recebe vários casos de clientes que vão tentar sair de um relacionamento ou pensar sobre isso. E aí, normalmente, nessa abordagem, o que é levantado em questão pra quem tá ouvindo a gente falando assim, putz, pode ser que eu esteja nessa situação, mas eu não sei o que eu faço, eu não tenho coragem. Quais são alguns
questionamentos que a gente tem que se fazer na hora que você vai procurar um profissional, porque aí você não tem muita certeza se você quer separar ou não, você não sabe seus direitos, você ama muito, ai meu Deus, e agora? E aí, profissionalmente falando, a gente vai ficando preso, ou então você fica até o limite, né? Ou até dá uma coisa muito ruim, que né? não é legal, que muitas vezes é o que a gente vê, né? Que aí até a morte nos separa e muitas vezes a morte vem precoce, né? Isso. E aí a questão de maturidade da pessoa entender realmente, esse relacionamento não tá dando, vida que segue, gosto de você, mas vamos ser felizes, diferente, né? Amanda, sempre que a gente tem algum conflito assim, a gente tá expressando uma necessidade nossa. Então eu acho que a primeira coisa é olhar pra nós. O autoconhecimento, ela é a grande ferramenta, né? Então é olhar pra nós e falar qual é a minha necessidade que agora não tá sendo, né, que eu preciso nesse momento, tá? Muitas vezes, quando chega no extremo, a pessoa tá muito destruída. Então, realmente, ela não dá conta. Não tem condição, né? Exatamente, ela não sustenta. Ela não sabe nem o que tá acontecendo. Mas a hora que começa a sinais, se essa pessoa já procura uma ajuda terapêutica ou uma ajuda jurídica, né, um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, onde aquela pessoa vai ser acolhida e não vai ser julgada. Porque você pensa por um homem também, Hugo, você trouxe um homem que é abusivo, um homem que apanha da mulher em casa. Pensa a vergonha pra esse cara. Sim. Que seja a exceção, que seja lá o 1%. Né? Você pensa a vergonha desse cara de expor isso. Né? O quanto ele vai virar motivo de chacota dentro disso, né? Sim. Então são todos os lados que você olha. No caso da mulher, tem a questão dos filhos que entra muito, né? A ameaça de eu vou tirar a guarda, você não vai ter como criar os seus filhos. Aí vem a questão financeira. Você nunca fez nada da sua vida, você é uma inútil. Você acha que você, né? Então tudo isso são mitos que são construídos, que mantêm as pessoas nesse relacionamento doente. E que, de fato, é difícil sair, é difícil se fortalecer, é difícil, mas é possível. E cada vez mais possível isso, né? Pode continuar, Fala. Depois eu pergunto. A cabeça vai bolando várias perguntas aqui. Pode perguntar, mas é que, tipo assim, tem a situação também que acontece de algumas vezes do marido impedir da esposa até arrumar um próprio emprego pra que ela não seja independente, né? Abusivo de novo. Abusivo de novo. E também queria saber a diferença de um abuso emocional pra um abuso psicológico, ou se é a mesma coisa. Não, existem diferentes espécies de abuso psicológico, né? Então você fala assim, o abuso... Eu vou trabalhar com o abuso moral que vai desconstruir a autoestima da pessoa. Então eu vou começar a fazer com que ela se sinta a pessoa mais feia, a pessoa mais incapaz, a pessoa mais impotente, burra, besta do mundo, que ninguém vai querer, que só eu vou querer. Então ela vai estar ali comigo porque eu sou a única opção do mundo pra ela. Tá? Olha que coisa horrível. E é isso que eu tô falando. E pelo lado do abusador é que ele ama tanto que tá fazendo isso, gente. A pessoa tem problema, né? Porque... Não, é óbvio que ela tem sérios problemas de insegurança, né, Amanda? A pessoa que faz isso... E não é saudável pro abusador também esse tipo de relacionamento. Porque é como se fosse um ódio muito grande, dói, né? Desgasta, né? E aí o relacionamento termina. Gente, na verdade a gente fala relacionamento, mas nesses ambientes não tem relacionamento. Porque não tem troca. As pessoas não trocam, elas têm medo de trocar, né? Aí tem o outro abuso psicológico, é o abuso do controle. Então eu tenho ciúme excessivo, eu vou controlar. Todos são espécies. Então, atingir o emocional, atingir o psicológico da pessoa é um abuso, né? A difamação também né? A difamação, a injúria, começar a falar mal, descarte, não sei o que, aquelas coisas. Xinga, né? Fala mal da família, aquela coisa de louco. Algumas situações assim que talvez a pessoa pode saber do passado da outra ali, pode virar pauta no meio de um relacionamento abusivo? Pode. Sempre traz, né? Olhou pro passado, você pode ter certeza que é zica, né? Coloca no meio da discussão, joga na cara. Coloca no meio da discussão. Começou a implicar com um amigo, começou a implicar com um familiar, começou a te afastar dos ambientes que você frequentava antes. São os primeiros sinais. Eu confessei pra Mandinha no começo do programa que eu, no meu primeiro relacionamento, analisando por esse lado dos amigos, eu hoje noto que eu, cometi abuso porque eu era muito ciumento, não gostava que ela tinha amigo nenhum. Quem nunca se colocou numa situação dessas durante a vida? Eu acho muito difícil alguém que nunca se permitiu estar numa situação dessas, né? Desde criança, como eu coloquei pra vocês, não só em relacionamento amoroso, mas quem nunca se colocou nessa situação? Quem nunca fez alguma coisa contrariado ali, né? Sim. Eu não querer fazer e fazer pra se enquadrar dentro de alguma coisa de repente. E isso
leva, às vezes, feridas pra vida, onde você carrega a vida toda traumas com relação a isso, que você vai acabar descontando nos outros. Sim, E aí, né, Ellen, a gente falando sobre esse momento da reflexão, onde as pessoas entendem o que é saudável ou não pra ela, do relacionamento, quando procura uma ajuda, que você disse desse lugar seguro, mas a pessoa também entender, né, até que ponto que isso é legal pra mim, até que ponto que tá sendo bom, e ter o autoconhecimento mais uma vez, né, fazer esse questionamento pra conseguir sair disso, porque a gente tava falando até, eu e o Hugo aqui, a partir do momento que você tem que mudar pra agradar o outro, quem vai gostar de você, gosta de você como você melhora, você faz um esforço, mas quando não dá, já era, né? E olhar pra você, né? Tem aquela música que fala é impossível ser feliz sozinho. Eu acho que não. Eu acho que a primeira coisa que você tem que ser pra ser feliz é ser feliz sozinho, com você. E aí você consegue ser feliz com o outro. Com outra pessoa, eu penso desse jeito. Né? Porque senão não dá, né? Enquanto você ali estiver buscando coisas no outro, eu vou querer que a outra pessoa preencha faltas minhas, isso não vai ser legal durante todo o tempo, né? Só que a gente tá aí num momento onde se traz diversas coisas e ao mesmo tempo que eu vejo muitos avanços, a gente também vê muitos retrocessos, né? Porque, por exemplo, da Mayra Card, a hora que você trouxe pra mim, eu fui olhar e ela se colocar nessa vulnerabilidade, porque no final das contas, em todo tipo de relacionamento abusivo, de conflito, de briga, a gente tá escondendo vulnerabilidades. E o interessante é que ela também tem todo um ela processo. É coach emocional, pelo que eu vi, né? Coach de emagrecimento, tem controle emocional. E ela passou por isso, Ela estuda pra ensinar as pessoas a terem controle emocional. E aí ela vem e joga isso, né? E como que a pessoa consegue dar um start hoje, por exemplo, dessa. nós temos aqui várias pessoas que estão ouvindo a gente, mais de 50 cidades, provavelmente tem alguém ali que tá ouvindo e fala, olha, eu tô. Como tivemos vários relatos aí, né? Mensagem. Eu acho que é Qual isso. Qual é a melhor Hugo? forma pra pessoa dar um start nessa situação? Olha, eu ouvi na rádio esse tipo de comportamento. Peraí. Peraí, puxa. Aí, isso. Boa? Boa. Deixa eu olhar pro meu relacionamento pra ver se tá enquadrando. Tá fazendo bem pra mim? Eu tô sofrendo com isso? Eu deixei de ser quem eu sou? Eu não me reconheço mais quando eu me olho? Então vamos buscar. E aí a gente vai pensar. Você vai ter que buscar o quê? Você vai ter que buscar um advogado? Você vai ter que buscar um psicólogo? Políticas públicas nesse momento são muito importantes, né? Então também é muito importante que as cidades, que os estados, né, dentro do próprio país, que tenham políticas públicas desenvolvidas para esse cenário. A gente tem, agora eu não sei o estado, mas é uma promotora que chama Gabriela Mansur. Ela tem lá um programa onde ela tem, inclusive, um programa de recuperação dos agressores. Olha que legal. É muito legal. Ela trabalha com os homens agressores, né? Além do acolhimento às mulheres. E ela tem um índice de reincidência baixíssimo. E é muito legal isso. Porque os homens começam a se trabalhar e a olhar para toda essa masculinidade tóxica que também faz mal para eles. Pois é. Bem isso. Provavelmente tem alguns escutando a gente aí, batendo na consciência. E aí a chavinha vira. Basta a chavinha virar. Macho escroto. Não, então. E aí, além da chavinha virar, você tem que ter a força pra buscar mudar. Porque ninguém muda sozinho. E não é o meu parceiro que vai ser responsável por me mudar. Porque ele não tem nem poderes pra isso. Então vamos lá, vamos atrás do autoconhecimento, vamos buscar alguém pra conseguir me orientar. O silêncio nunca é bacana, né? A pessoa guardar pra si, né? Principalmente as mulheres, né? Tem algum número pra pessoa fazer uma denúncia, alguma coisa? A denúncia da violência contra a mulher é 180. Né? 180? 180, é onde eu denuncio aí a violência contra a mulher. Gente, olha, a gente fica falando, é uma aula, né? Professora universitária, advogada, Ellen Lopes batendo esse papo com a gente. Seus alunos estão aqui, como sempre, usando as palavras com maestria. Parabéns, professora Rafael. Ai, tô morrendo de Maíra saudade Machado, deles. Lucinéia Gonçalves Rocha também, nossa querida professora Ellen, Elizabeth Moreira também mandando boa tarde, Cláudia, André, Elisete, maior galera aqui, com certeza fazendo a diferença aí na vida das pessoas, trazendo um pouco mais de conhecimento, né? E aí, Hugo, a hora. Temos uma pergunta. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Hugão. tarde. Eu queria saber se quando você chega no seu parceiro dizendo que algumas coisas te incomodam ou que te magoa e a pessoa simplesmente foge da conversa, fala que é coisa da minha cabeça, enfim, isso é considerado um relacionamento abusivo? Depende das coisas. Não sei se é abusivo, mas aí tem uma falha de comunicação, né, Hugo? Aí a gente tem que trabalhar uma outra questão. A gente vai falar de como eu comunico os meus problemas e as minhas questões com as pessoas, né? Eu chego acusando, porque não adianta nada eu chegar aqui pra você e falar: Hugo, você não me ouve, eu tô falando, você tá olhando pra lá, você é um ridículo, você não presta atenção em mim. Ela fala isso todo dia. Né? Presta atenção, menino. Qual que é? Cara, eu tô só te atacando, não é? Então qual que é o ideal, né? É primeiro eu olhar o que tá acontecendo.
qual que é a minha necessidade. Então, Hugo, eu tô precisando de mais atenção. Né? Eu vou trazer o meu sentimento. Eu não tô me sentindo coloca, né? bem. Eu tô me sentindo mal. O que a gente pode fazer, né? Que tal a gente começar a fazer de uma forma diferente? Traz uma proposta. Aí, a recepção da conversa já é outra, né? Porque se eu chegar apontando o dedo pra você e te xingando, não vai adiantar nada. A gente Com não vai certeza. conseguir. Porque você vai me atacar. Eu acho que na situação aqui ela deve, tipo, ter chegado e foi uma ouvinte que enviou essa pergunta, né? E falando, sei lá, eu acho que você não tá dando tanta atenção, não tá ficando tanto em E casa. de repente é abusivo, porque de repente o cara não dá atenção mesmo. Ela fala lá todo dia um negócio, ele vira as costas e sai Fala, andando. Fala, não ai, dá lixo, não te atenção. Tá ouço. viajando. Tá viajando. E Para de ser ignora. louca. Para de ser louca. No mundo tem muitas pessoas, né? A gente não precisa ficar amarrado e sofrendo somente por uma. Gente, nós temos pra A ser vida tem feliz, que né? seguir, a fila segue aí, muitas pessoas legais Vai pra nesse mundão casinha, E eu aí. sempre falo isso, né, gente? Como a gente foi criado de um jeito muito louco, né? Porque muitas vezes a gente força a outra pessoa a estar do nosso lado, né? Se você não quer que alguém esteja com você, porque ela te escolheu. Você abdica a escolha do outro e traz aquela coisa de obrigação. Não tem que ficar comigo. Cara, que louco que você é. Você quer alguém que não tá do teu quer, lado, que não quer. ou de uma forma forçada, né? Justamente, né? Isso é muito doido agora que você para pra pensar no que tá acontecendo ali. Então tem que ser troca total. Amiga, amei! Muito obrigada, também amei. Ellen Lopes. Você volta mais? Porque esse assunto rende. Eu volto. Demais. Você tem que me Eu ia chamar até pedir uma mais. horinha a Vamos mais. sim. E a Mas não Ellen, tem gente, como. ela tem várias especialidades aí. A gente pode falar sobre, falar de comunicação não violenta, de outros termos, todo mundo ficar perguntando, ficando sabendo de vários assuntos. Muito obrigada, viu? Obrigada, Redes amiga. sociais, onde que o pessoal te encontra? Quer passar suas redes sociais? Ah, tamo aí, acha aí. Ellen Lopes. Ellen Lopes. Ellen Lopes. Também segue a gente aí, Band FM Pox, que a gente marca. @Amanda Negrini, Fala, Hugão, segue a gente lá. Fechou? Fechou, Mandinha. Galera, amei, Ellen. Obrigada, também, viu? obrigada pelo Gratidão. convite. Gente, é isso. Vamos aí pensar um pouquinho diferente. Obrigada, Boa. beijo. Beijo, Hugo. Beijo, Amandinha. Beijo, Ellen. Muito obrigado pela sua presença. E só lembrando que este programa é um oferecimento da Climap Total. Tchau. A gente volta amanhã aqui nos 90,3, no mesmo horário, no mesmo local. É demais. Band FM. We'll be right back.